History Secrets. Talvez você esteja se perguntando quem foram os essênios. E por que, ao longo da história, eles passaram a ser associados à preservação de textos antigos e a uma possível comunidade secreta. Durante séculos, quase nada se sabia sobre esse grupo. Eles não aparecem diretamente nos evangelhos. Não deixaram registros explícitos amplamente difundidos. E permaneceram envoltos em silêncio histórico. Mas isso começou a mudar de forma decisiva no século XX, com uma descoberta que alterou completamente o entendimento sobre o judaísmo antigo e sobre o próprio contexto em que o cristianismo surgiu. Para compreender isso, precisamos voltar à região do deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, um ambiente árido, isolado e aparentemente inóspito. Foi nesse cenário que, em 1947, foram encontrados os chamados Manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos antigos preservados por quase 2000 anos. Essa descoberta levantou uma questão imediata: quem produziu e guardou esses manuscritos? A resposta mais aceita aponta para os essênios, um grupo judaico que teria vivido em comunidades separadas da sociedade dominante, seguindo regras rigorosas de conduta, pureza e disciplina espiritual. Mas existe um detalhe pouco conhecido. Muito antes dessa descoberta, historiadores antigos já haviam mencionado esse grupo. Flávio Joséfo, por exemplo, descreve os essênios como uma comunidade dedicada à vida coletiva, à simplicidade e à observância rigorosa da lei. Plínio, o Velho, também faz referência a um grupo que vivia isolado próximo ao Mar Morto. Essas descrições indicam que os essênios não eram apenas um grupo marginal. Eles faziam parte de uma diversidade maior dentro do judaísmo do Segundo Templo, ao lado de fariseus e saduceus. Mas o que realmente diferencia os essênios é a forma como organizavam sua vida. Eles viviam em comunidades estruturadas, compartilhavam bens, seguiam regras rígidas e mantinham uma disciplina espiritual constante. Para compreender isso, precisamos observar um elemento central da sua identidade: a ideia de separação. Os essênios acreditavam que a sociedade ao seu redor estava corrompida e que era necessário viver de forma distinta, preservando pureza espiritual e fidelidade à lei. Mas existe um ponto ainda mais intrigante: a relação deles com os textos. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas cópias da Bíblia hebraica. Eles incluem comentários, regras comunitárias e textos apocalípticos. Isso sugere que os essênios não apenas preservavam textos. Eles interpretavam. Eles organizavam. Eles transmitiam uma visão específica do mundo. E é aqui que surge a ideia de uma comunidade secreta. Não necessariamente secreta no sentido oculto, mas reservada, separada, com acesso controlado ao conhecimento. Alguns textos indicam que o ingresso na comunidade exigia preparação, períodos de prova e compromisso com regras rigorosas. Isso levanta uma questão importante: o conhecimento preservado era acessível a todos, ou apenas a iniciados? Talvez você esteja começando a perceber que os essênios não eram apenas guardiões de textos. Eles eram também guardiões de interpretação. E isso muda completamente a forma como entendemos seu papel. Porque preservar um texto não é apenas copiá-lo. É também decidir como ele será compreendido. E isso implica responsabilidade, mas também poder. E nesse ponto surge uma questão central:
Até que ponto essa comunidade influenciou as ideias que mais tarde apareceriam no cristianismo? Mas existe um aspecto ainda mais profundo quando analisamos os essênios dentro do contexto histórico do seu tempo. A forma como eles compreendiam a própria história. Para compreender isso, precisamos observar que os essênios não se viam apenas como uma comunidade religiosa. Eles se viam como participantes de um conflito maior. Um conflito entre luz e trevas. Entre verdade e corrupção. Entre fidelidade e desvio. Essa visão aparece de forma clara em alguns dos textos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, especialmente no chamado Rolo da Guerra, um documento que descreve uma batalha simbólica e possivelmente esperada como real. Isso levanta uma questão importante. Os essênios estavam apenas preservando textos ou preparando-se para um evento futuro? Algumas interpretações sugerem que eles acreditavam viver nos últimos tempos, um período decisivo na história, onde o destino do mundo seria definido. Nesse contexto, a preservação dos textos ganha um novo significado. Não era apenas memória. Era preparação. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. A figura do chamado Mestre da Justiça. Alguns textos fazem referência a um líder espiritual que teria orientado a comunidade, interpretado a lei de forma específica e estabelecido as bases do grupo. Mas a identidade desse personagem permanece incerta. Não há consenso histórico. E isso abre espaço para diversas interpretações. Alguns sugerem que ele foi um líder perseguido. Outros, que representava uma função simbólica dentro da comunidade. Mas, independentemente da identidade exata, sua presença revela algo importante: a centralidade da interpretação. Os essênios não seguiam apenas a lei. Eles seguiam uma leitura específica da lei. E isso reforça a ideia de que o conhecimento ali não era neutro. Era direcionado, organizado dentro de uma visão. Para compreender isso, precisamos observar a estrutura interna da comunidade. Havia regras claras, hierarquia, processos de iniciação. O acesso pleno ao conhecimento não era imediato. Ele era progressivo. Isso sugere que havia níveis de compreensão dentro do grupo, camadas de acesso. E isso nos leva a uma questão central. O que exatamente esses textos continham que justificava esse nível de controle? Alguns dos manuscritos revelam interpretações apocalípticas detalhadas, expectativas sobre o fim dos tempos e descrições de uma ordem futura, mas também mostram algo mais sutil. Uma tentativa de organizar a realidade a partir de princípios espirituais rígidos. Nesse sentido, os essênios não estavam apenas aguardando o futuro. Eles estavam tentando viver de acordo com ele no presente. Mas existe uma implicação importante nisso. Quando uma comunidade se vê como portadora da verdade, ela tende a se afastar do restante da sociedade. E foi exatamente isso que ocorreu. Os essênios se isolaram. Criaram um sistema próprio. E mantiveram uma identidade distinta. Mas esse isolamento levanta uma última questão dentro deste bloco. Ele servia para preservar ou para separar? Mas existe um ponto ainda mais sensível quando aprofundamos essa investigação: a relação entre os essênios e o surgimento do cristianismo. Para compreender isso, precisamos observar as semelhanças entre algumas ideias presentes nos manuscritos do Mar Morto e aquelas que aparecem mais tarde nos evangelhos. Temas como pureza interior, vida comunitária, expectativa de um tempo decisivo e a oposição entre luz e trevas aparecem em ambos os contextos. Isso levanta uma questão inevitável. Houve alguma influência direta? Alguns estudiosos sugerem que João Batista pode ter tido contato com comunidades essênias, devido ao seu estilo de vida no deserto e sua ênfase em purificação.
Mas não há consenso definitivo sobre isso. E é importante manter essa distinção. O que podemos afirmar com mais segurança é que tanto os essênios quanto os primeiros cristãos surgem dentro do mesmo ambiente cultural e religioso, o judaísmo do Segundo Templo. Isso significa que certas ideias já estavam presentes no contexto, circulando entre diferentes grupos, sendo interpretadas de maneiras distintas. Mas existe um detalhe ainda mais interessante: a forma como cada grupo lidava com essas ideias. Os essênios tendiam ao isolamento, à preservação interna, à construção de uma comunidade separada. Já o movimento que mais tarde se tornaria o cristianismo seguiu um caminho diferente, mais aberto, mais expansivo. E isso revela uma diferença fundamental, não apenas no conteúdo das ideias, mas na forma como elas eram transmitidas. Para compreender isso, precisamos considerar o papel dos textos. Entre os essênios, os manuscritos eram cuidadosamente preservados e controlados. O acesso era limitado. A interpretação era conduzida internamente. Já no cristianismo primitivo, as mensagens começaram a circular de forma mais ampla, através de relatos, cartas e ensinamentos orais. Isso sugere dois modelos distintos de relação com o conhecimento. Um baseado na preservação e separação, outro na difusão e compartilhamento. Mas isso não significa que um seja mais verdadeiro que o outro. Apenas revela estratégias diferentes. E isso nos leva a uma questão mais profunda. Qual dessas abordagens teve maior impacto histórico? A resposta parece evidente quando observamos a expansão do cristianismo ao longo dos séculos. Enquanto os essênios desapareceram como grupo identificável, as ideias cristãs se espalharam por diferentes regiões e culturas. Mas existe um detalhe importante: o desaparecimento dos essênios não significou o desaparecimento de sua influência. Os textos que preservaram continuaram existindo, mesmo que ocultos por séculos. E quando foram redescobertos, trouxeram novas perspectivas sobre o passado. Eles revelaram que o mundo em que o cristianismo surgiu era muito mais diverso e complexo do que se imaginava. Isso muda completamente a forma como entendemos a história. Porque mostra que ideias não surgem isoladamente. Elas emergem de contextos, de diálogos, de tensões culturais e espirituais. E nesse ponto, os essênios deixam de ser apenas uma comunidade isolada e passam a ser parte de um cenário maior. Um cenário onde diferentes visões buscavam compreender o mesmo mistério. Mas existe ainda uma dimensão final que transforma completamente a forma como entendemos os essênios: a intenção por trás da preservação. Para compreender isso, precisamos ir além da ideia de que eles apenas guardavam textos antigos. A questão central não é apenas o que foi preservado, mas por quê? Os manuscritos do Mar Morto não foram encontrados em bibliotecas abertas. Foram escondidos em cavernas, cuidadosamente armazenados, protegidos do tempo e possivelmente de conflitos. Isso sugere uma ação deliberada, uma decisão consciente de preservar algo considerado essencial. Mas o que exatamente era tão importante a ponto de ser ocultado? Alguns textos indicam que a comunidade esperava momentos de crise, perseguições, mudanças históricas profundas. Nesse contexto, esconder os manuscritos não era apenas proteção física, era uma forma de garantir continuidade. Como se aqueles escritos fossem destinados a um tempo futuro, um tempo em que poderiam ser compreendidos novamente. E isso levanta uma questão intrigante. Os essênios estavam apenas preservando o passado ou antecipando o futuro? Talvez você esteja começando a perceber que a ideia de
comunidade secreta precisa ser entendida com mais precisão. Eles não eram secretos no sentido de ocultar a verdade por poder, mas reservados por convicção. Acreditavam que o conhecimento exigia preparação, disciplina, transformação interior. E isso muda completamente a interpretação do que significa guardar textos. Não é apenas armazenar informação, é proteger o entendimento. Mas existe um ponto ainda mais profundo: o próprio ato de escrever. Ao copiar, interpretar e organizar esses manuscritos, os essênios estavam moldando uma visão de mundo, definindo como a realidade deveria ser compreendida. E isso implica algo importante. Todo o processo de preservação envolve também seleção. E toda seleção envolve escolha. E toda escolha implica uma visão. Nesse ponto, os essênios deixam de ser apenas guardiões do passado e passam a ser participantes ativos na construção da tradição. Mas existe ainda uma última questão que permanece. Por que esses textos permaneceram ocultos por tanto tempo? Talvez porque o momento de sua redescoberta também faça parte da própria história. Quando os manuscritos do Mar Morto vieram à luz, eles não apenas revelaram um grupo antigo, eles ampliaram a compreensão sobre todo um período histórico. Mostraram que o mundo religioso daquele tempo era diverso, dinâmico e profundamente interpretativo. E isso nos leva à reflexão final. Os essênios não foram apenas uma comunidade isolada no deserto. Eles foram parte de um movimento maior de busca por sentido, ordem e verdade. E ao preservar seus textos, acabaram preservando também uma janela para compreender a complexidade da experiência espiritual humana. Este foi apenas um dos muitos enigmas que atravessaram os séculos. Ao redor do mundo, existem cidades perdidas, manuscritos indecifráveis e acontecimentos históricos que ainda desafiam nossa compreensão. Alguns desses mistérios começaram a ser revelados. Outros permanecem completamente inexplicáveis. E no próximo documentário, vamos explorar um desses enigmas que continua intrigando historiadores até hoje. Porque quando se trata da história da humanidade, sempre existe um novo segredo esperando para ser descoberto. Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Entre as figuras mais enigmáticas das tradições bíblicas, poucas despertam tanta curiosidade quanto Melquisedeque. Ele surge de forma breve, sem anúncio, sem explicação, e desaparece sem deixar rastros claros. Mas essa brevidade não reduz sua importância. Pelo contrário, amplifica o mistério. Para compreender essa figura, precisamos voltar a um episódio específico. Gênesis capítulo 14 versículos 18 a 20. Após uma batalha, Abraão encontra um homem, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Seu nome é Melquisedeque. Ele traz pão e vinho. Abençoa Abraão e recebe dele o dízimo. O texto termina quase tão rapidamente quanto começou, sem explicações adicionais, sem continuidade aparente. Algo ali permanece em aberto. Esse silêncio não é comum. A tradição bíblica costuma detalhar origens, linhagens, genealogias. Mas, no caso de Melquisedeque, nada disso aparece. Nenhum pai, nenhuma descendência, nenhuma referência anterior. Isso não é apenas ausência de informação.
É um vazio estrutural dentro do texto. E esse vazio levanta uma questão inevitável. Como alguém pode ocupar simultaneamente dois papéis tão centrais, rei e sacerdote, em um contexto onde essas funções normalmente não se misturam? O título já sugere algo além do comum. Melquisedeque pode ser entendido como rei de justiça, e Salém como paz, rei de justiça, rei de paz. Não são apenas descrições. São afirmações simbólicas. Indicam uma função que ultrapassa o histórico. Algo ali aponta para uma identidade que não se limita a um indivíduo comum. Mas a narrativa não termina em Gênesis. Ela retorna. De forma inesperada. Séculos depois. Salmos, capítulo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa afirmação muda completamente o cenário. Agora, Melquisedeque não é apenas um personagem isolado. Ele se torna referência, modelo, estrutura. Uma ordem sacerdotal que não depende de linhagem, que não está vinculada a uma tribo específica, que não segue o padrão levítico. Isso rompe com a lógica estabelecida e introduz uma nova possibilidade dentro da tradição. Algo ali não se encaixa no sistema conhecido, e talvez seja exatamente isso que torna essa figura tão persistente. Ela não pode ser facilmente classificada, não pode ser reduzida, não pode ser encerrada em uma única definição. Se avançarmos a partir desse ponto, a figura de Melquisedeque deixa de ser apenas um enigma narrativo. Ela passa a ocupar um espaço teológico, e é nesse deslocamento que o mistério se aprofunda. O texto dos Salmos não apenas menciona Melquisedeque. Ele o transforma em referência de eternidade. Salmos, capítulo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa declaração rompe com a lógica do tempo, porque o sacerdócio até então estava ligado à sucessão, à continuidade de linhagens. Mas aqui surge algo diferente. Um sacerdócio que não depende de origem, nem de continuidade. Isso levanta uma questão inevitável. Se não depende de linhagem, de onde vem essa autoridade? E o que legitima essa função? Para compreender isso, precisamos observar o que o texto não diz. Ele não descreve rituais, não estabelece regras, não define estrutura. A ordem de Melquisedeque não é institucional. Ela é apresentada como algo que existe por si, independente de sistema. Essa ausência de estrutura formal não diminui sua importância. Ao contrário, amplia sua dimensão, porque desloca o foco da prática para a essência, do rito para o significado. Mas é no Novo Testamento que essa figura atinge um nível ainda mais complexo. Hebreus capítulo 7. Ali, Melquisedeque é descrito de forma incomum, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Essa descrição não pretende afirmar ausência literal, mas construir uma ideia, uma função que não está presa ao tempo. Algo ali ultrapassa a narrativa histórica e entra no campo da interpretação teológica. Melquisedeque deixa de ser apenas um personagem e passa a representar um tipo de sacerdócio, uma estrutura fora da lógica humana comum. Mas essa leitura levanta uma nova pergunta. Estamos diante de um símbolo construído posteriormente? Ou de uma tradição mais antiga reinterpretada? Para explorar essa possibilidade, precisamos olhar além dos textos bíblicos e considerar as tradições do período do Segundo Templo. Nos manuscritos encontrados em Qumran, há referências a Melquisedeque.
Em um texto conhecido como 11 que Melquisedeque, sua figura assume uma nova dimensão. Ele não aparece apenas como sacerdote, mas como agente de julgamento, associado à libertação dos justos e à derrota das forças do mal. Essa representação não é apenas simbólica. Ela atribui a Melquisedeque um papel ativo na ordem cósmica, algo que ultrapassa completamente sua breve aparição em Gênesis. Isso cria uma tensão interpretativa. A mesma figura pode ser vista como rei histórico, como símbolo teológico, ou como entidade de função espiritual elevada. Nenhuma dessas leituras se impõe de forma definitiva. E talvez esse seja o ponto central. Melquisedeque permanece aberto, resistente a conclusões. Se reunirmos todas essas camadas, uma questão começa a emergir com mais clareza. O que exatamente Melquisedeque representa dentro dessas tradições? Um indivíduo específico? Ou uma ideia que atravessa diferentes contextos? A ausência de genealogia não é apenas um detalhe narrativo. Ela cria uma ruptura. No mundo antigo, identidade estava ligada à origem, à linhagem, à continuidade familiar. Sem isso, a figura de Melquisedeque se torna deslocada, fora do padrão. E esse deslocamento permite algo incomum. Ele não pertence a uma tribo. Não depende de herança. Não está preso a uma estrutura social específica. Isso o torna universal. Ou pelo menos, menos limitado. Mas existe um ponto, ainda mais profundo. Melquisedeque aparece antes da lei. Antes da organização formal do sacerdócio em Israel. Isso sugere uma anterioridade. Uma função que existe antes da estrutura. Algo ali aponta para uma ideia fundamental. A autoridade espiritual não nasce necessariamente da instituição. Ela pode precedê-la. Essa possibilidade muda a leitura, porque desloca o foco da legitimidade, não mais baseada em sistema, mas em função, em essência. Nas tradições antigas, isso abre espaço para múltiplas interpretações. Algumas veem Melquisedeque como um rei cananeu histórico. Outras o interpretam como uma figura simbólica. Há ainda leituras que o associam a manifestações divinas, ou arquétipos espirituais. Nenhuma dessas leituras resolve completamente o enigma, mas todas revelam algo em comum: a dificuldade de enquadrar essa figura. Para compreender isso, precisamos considerar o papel do símbolo nos textos antigos. Um símbolo não precisa ser definido. Ele precisa funcionar, precisa apontar, sugerir, abrir possibilidades. E Melquisedeque faz exatamente isso. Ele conecta elementos que normalmente estão separados: realeza e sacerdócio, justiça e paz, tempo e eternidade. Essa convergência não é comum, e talvez seja justamente por isso que sua figura permanece. Ela resolve tensões, sem explicá-las completamente. Mas isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se Melquisedeque representa uma autoridade fora da estrutura, então o que isso diz sobre as próprias estruturas? Elas são suficientes? Ou são apenas uma das formas possíveis de organização? Algo ali permanece em aberto. E talvez precise permanecer assim, porque é nesse espaço que a interpretação continua. Melquisedeque não oferece respostas definitivas. Ele cria um ponto de tensão, um ponto de reflexão. E talvez seja exatamente isso que mantém sua presença ao longo do tempo. Ele não se esgota, não se resolve, não se encerra.
O passado não desaparece. Ele permanece gravado em monumentos antigos, em textos esquecidos e em histórias que atravessaram séculos. Cada descoberta revela um novo enigma. E cada enigma nos leva mais perto da verdade. Você está assistindo Story Secrets. Inscreva-se e continue investigando os segredos ocultos da história. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Maria Madalena é uma das figuras mais conhecidas da tradição cristã. Mesmo assim, sua história permanece cercada por perguntas e interpretações diferentes. Nos Evangelhos do Novo Testamento, ela aparece como uma seguidora próxima de Jesus. Uma mulher que testemunhou momentos decisivos da narrativa cristã. Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2, menciona Maria Madalena entre as mulheres que acompanhavam Jesus e ajudavam a sustentar o grupo de discípulos. O texto afirma que dela haviam sido expulsos 7 demônios. Esse detalhe marcou profundamente a forma como sua figura seria lembrada ao longo da história. Maria Madalena também aparece em um dos momentos mais importantes da narrativa evangélica: a ressurreição. João capítulo 20, versículos 11 a 18, descreve Maria Madalena visitando o túmulo de Jesus após a crucificação. Ela encontra o sepulcro vazio. E segundo o relato, é a primeira pessoa a testemunhar Jesus ressuscitado. Essa posição única fez com que alguns estudiosos a chamassem de apóstola dos apóstolos. Mas ao longo dos séculos, diferentes tradições começaram a interpretar sua figura de maneiras distintas. Algumas dessas interpretações transformaram profundamente a imagem de Maria Madalena. Para compreender quem ela realmente foi nas tradições cristãs antigas, precisamos examinar essas diferentes narrativas. Nos Evangelhos do Novo Testamento, Maria Madalena aparece em momentos decisivos da narrativa sobre a vida de Jesus. Ela está presente durante a crucificação. Capítulo 27, versículos 55 e 56, menciona Maria Madalena entre as mulheres que observavam os acontecimentos à distância. Essas mulheres haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Elas estavam presentes quando muitos dos discípulos já haviam se dispersado. Esse detalhe mostra que Maria Madalena fazia parte do círculo de seguidores mais fiéis. Ela também aparece novamente no momento do sepultamento. Segundo o relato dos Evangelhos, Maria Madalena observa o local onde o corpo de Jesus é colocado. Isso explica por que ela retorna ao túmulo no terceiro dia. O episódio da ressurreição reforça ainda mais sua importância. João, capítulo 20, versículo 16, descreve o momento em que Jesus chama Maria pelo nome. Maria. E então, ela o reconhece. Esse encontro tornou Maria Madalena a primeira testemunha da ressurreição dentro da narrativa cristã. Um papel extremamente significativo dentro da tradição. Mas ao longo da história, sua figura acabou sendo reinterpretada de maneiras muito diferentes. Algumas dessas interpretações surgiram séculos depois dos textos bíblicos. Com o passar dos séculos, a imagem de Maria Madalena começou a se transformar dentro de algumas tradições cristãs. Uma das interpretações mais conhecidas surgiu a partir da associação entre 3 personagens diferentes mencionados nos Evangelhos. Maria Madalena, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus no Evangelho de Lucas, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essas 3 figuras aparecem em contextos distintos dentro do Novo Testamento. Mas em certos períodos da história cristã, elas acabaram sendo confundidas ou unificadas em uma única personagem. Essa interpretação se tornou especialmente influente após um sermão pronunciado pelo Papa Gregório Magno no século VI. Nesse discurso, ele sugeriu que Maria Madalena poderia ser identificada com a mulher pecadora mencionada em Lucas, capítulo 7. A partir desse momento,
A imagem de Maria Madalena passou a ser frequentemente associada à ideia de uma pecadora arrependida. Essa interpretação marcou profundamente a tradição ocidental durante muitos séculos. Mas é importante observar que os evangelhos do Novo Testamento não afirmam explicitamente que Maria Madalena era uma prostituta. Essa associação surgiu posteriormente dentro de determinadas interpretações teológicas. Nas tradições cristãs orientais, por exemplo, Maria Madalena sempre foi vista de maneira diferente. Ela é lembrada principalmente como uma discípula fiel e testemunha da ressurreição. Além das tradições preservadas nos evangelhos do Novo Testamento, existem também textos antigos que apresentam Maria Madalena de uma forma ainda mais significativa. Entre esses documentos está um manuscrito conhecido como Evangelho de Maria. Esse texto provavelmente foi escrito entre os séculos II e III. Embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, ele oferece uma perspectiva interessante sobre a posição de Maria Madalena em algumas comunidades cristãs antigas. No Evangelho de Maria, ela aparece como uma discípula que recebe ensinamentos especiais de Jesus. Após a partida de Jesus, os discípulos se encontram confusos e inseguros. É Maria Madalena quem assume a iniciativa de confortá-los. Segundo esse texto, Maria compartilha com os outros discípulos uma visão espiritual que teria recebido. Essa revelação descreve a jornada da alma e os desafios enfrentados após a morte. Mas nem todos aceitam facilmente sua autoridade. O texto apresenta um momento de tensão entre Maria e alguns dos discípulos. Pedro questiona se Jesus realmente teria confiado ensinamentos tão importantes a uma mulher. Então Levi intervém. Ele afirma que se o Salvador considerou Maria digna dessas revelações, ninguém deveria rejeitá-la. Essa narrativa mostra que algumas tradições cristãs antigas enxergavam Maria Madalena como uma líder espiritual. Alguém capaz de transmitir ensinamentos profundos dentro da comunidade. Além do Evangelho de Maria, outros textos apócrifos também mencionam Maria Madalena de maneira significativa. Entre eles, está o chamado Evangelho de Filipe. Esse manuscrito pertence a uma coleção de escritos associados a tradições gnósticas, preservadas em antigos códices, encontrados no Egito. O Evangelho de Filipe apresenta reflexões simbólicas sobre temas espirituais e sacramentais. Dentro desse texto, Maria Madalena aparece como uma discípula próxima de Jesus. Em uma passagem bastante conhecida, o manuscrito afirma que Jesus tinha um vínculo especial com Maria. Ela é descrita como alguém que compreendia profundamente seus ensinamentos. Algumas interpretações modernas sugeriram que esse texto poderia indicar uma relação pessoal muito próxima entre Jesus e Maria Madalena. No entanto, muitos estudiosos observam que o Evangelho de Filipe utiliza uma linguagem altamente simbólica. Termos como companheira podem ter significados espirituais dentro da tradição gnóstica. Eles frequentemente indicam proximidade no conhecimento ou compreensão espiritual. Assim, o texto pode estar destacando Maria Madalena como uma discípula que compreendia ensinamentos mais profundos. Essa interpretação reforça uma ideia que aparece em vários textos apócrifos. A figura de Maria Madalena, como uma seguidora de destaque dentro do círculo de discípulos. Quando os historiadores analisam as diferentes tradições sobre Maria Madalena, eles percebem que sua imagem foi moldada por várias interpretações ao longo dos séculos. Nos evangelhos do Novo Testamento, ela aparece como uma discípula fiel. Uma mulher que acompanhou Jesus desde a Galileia, que permaneceu presente durante a crucificação, e que se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Esses elementos são consistentes nos textos canônicos. Já nos evangelhos apócrifos, Maria Madalena frequentemente assume um papel ainda mais destacado. Ela aparece como alguém capaz de compreender ensinamentos espirituais profundos. Em alguns relatos, ela se torna uma espécie de mediadora entre Jesus e os outros discípulos. Essas diferenças refletem a diversidade de tradições existentes nos primeiros séculos do cristianismo. Diversas comunidades procuravam interpretar a vida e os ensinamentos de Jesus de maneiras distintas. Dentro desse cenário, a figura de Maria Madalena acabou adquirindo significados variados. Em algumas tradições ela foi lembrada como penitente, em outras como discípula exemplar, e em certos textos antigos como uma portadora de revelações espirituais.
Ao longo da história, a figura de Maria Madalena continuou a despertar grande interesse dentro da tradição cristã e também no campo dos estudos históricos. Pesquisadores modernos procuram retornar aos textos mais antigos para compreender o papel que ela realmente desempenhou. Quando observamos os evangelhos canônicos com atenção, percebemos que Maria Madalena aparece em posições extremamente importantes da narrativa. Ela acompanha Jesus durante seu ministério, permanece presente no momento da crucificação e se torna a primeira testemunha da ressurreição. Esses três elementos indicam que sua presença dentro do círculo de seguidores era significativa. Muitos estudiosos consideram que esse papel pode refletir a importância de certas mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Nos textos do Novo Testamento aparecem diversas referências a mulheres que participavam ativamente da vida religiosa dessas comunidades. Dentro desse contexto, Maria Madalena pode ter sido lembrada como uma discípula particularmente dedicada. A forma como sua imagem evoluiu ao longo dos séculos mostra também como as tradições religiosas reinterpretam personagens históricos conforme novas narrativas e interpretações surgem. Assim, Maria Madalena permanece como uma das figuras mais fascinantes do cristianismo primitivo. Uma personagem situada entre história, tradição e interpretação. Quando reunimos todas essas tradições, percebemos que Maria Madalena ocupa um lugar muito especial dentro da história do cristianismo. Nos textos mais antigos preservados no Novo Testamento, ela aparece como uma seguidora fiel de Jesus. Uma mulher que esteve presente em momentos decisivos. Ela testemunhou a crucificação, observou o sepultamento e foi a primeira a encontrar o túmulo vazio na manhã da ressurreição. Esses elementos já indicam uma posição de grande importância dentro da narrativa cristã. Com o passar dos séculos, diferentes tradições começaram a interpretar sua figura de maneiras variadas. Em algumas correntes teológicas, ela foi associada à ideia de arrependimento e transformação. Em outras tradições, especialmente nos textos apócrifos, ela aparece como uma discípula que recebeu ensinamentos espirituais profundos. Essas diferenças revelam a diversidade de perspectivas que existiam nas primeiras comunidades cristãs. Talvez o verdadeiro significado da história de Maria Madalena esteja justamente nessa riqueza de interpretações. Ela não é apenas uma personagem de um único texto. Ela é uma figura que atravessa várias tradições. Uma testemunha de um momento decisivo na narrativa cristã. E um exemplo de como a história e a tradição podem se entrelaçar ao longo do tempo. Cada descoberta histórica revela novas pistas, mas também levanta novas perguntas. Porque quando se trata do passado, sempre existe algo que ainda não compreendemos. Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.